Você já se perguntou quem realmente era Melquisedeque na Bíblia e por que sua história é tão misteriosa e poderosa? Imagine descobrir lições que podem transformar a forma como você vê liderança, bênção e fé. Antes da gente começar, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma descoberta bíblica que pode transformar sua fé hoje. Curte esse vídeo se você quer entender histórias misteriosas da Bíblia que têm lições práticas para sua vida. Aprendendo com alguém que não dependeu de linhagem ou títulos humanos para exercer autoridade espiritual. No vídeo de hoje, você vai entender como Melquisedeque pode ensinar você a reconhecer líderes espirituais verdadeiros, a ser um canal de bênçãos na vida das pessoas e a fortalecer sua fé de maneiras que talvez você nunca tenha imaginado. E me conta, você já se sentiu perdido tentando entender personagens bíblicos que parecem distantes da nossa realidade? Ou já quis aplicar princípios espirituais no seu dia a dia, mas não sabia como? Fica comigo até o final, porque vou revelar segredos da história de Melquisedeque que vão mudar a forma como você entende a Bíblia, a liderança e a fé, trazendo respostas práticas para situações que você enfrenta hoje. Não desgruda, porque cada detalhe vai fazer você ver que até o mistério pode se tornar fonte de aprendizado e transformação. Você já ouviu falar de Melquisedeque? Talvez o nome soe estranho, distante ou até confuso, mas a história dele guarda lições poderosas que atravessam séculos e ainda falam diretamente à nossa vida hoje. Ele aparece em momentos estratégicos na Bíblia. Primeiro, em Gênesis 14, quando Abraão retorna vitorioso de uma batalha e é surpreendido por um encontro que muda completamente sua história. Melquisedeque é apresentado como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, uma figura que combina a autoridade espiritual e secular e que nos desafia a entender que o poder verdadeiro de Deus não depende de linhagens humanas, títulos ou regras sociais. A Bíblia não nos dá detalhes sobre sua família, nascimento ou morte. Ele surge de forma misteriosa, quase como se fosse um símbolo de algo maior, algo eterno. Esse é o primeiro ponto que precisamos compreender. Melquisedeque representa um sacerdócio que vai além daquilo que os olhos humanos conseguem ver ou medir. Ele não é apenas um personagem histórico, ele é um modelo espiritual. Quando ele abençoa Abraão e recebe dele os dízimos, nos ensina que a verdadeira autoridade vem do reconhecimento de Deus, que a bênção está relacionada à fidelidade e à honra e que Deus pode agir na nossa vida através de pessoas que Ele levanta de maneiras inesperadas. Mas por que isso é tão importante para você hoje? Muitos cristãos se sentem perdidos tentando entender figuras bíblicas misteriosas ou se perguntam como aplicar essas histórias antigas na minha vida. A resposta começa aqui. A história de Melquisedeque nos ensina a identificar líderes espirituais verdadeiros, a valorizar as bênçãos de Deus e a entender que o poder espiritual transcende regras humanas. Ele nos mostra que é possível viver uma vida de influência e unção, mesmo sem títulos formais, mesmo sem aprovação de todos ao redor. É uma lição que desafia nossas concepções modernas de sucesso, liderança e espiritualidade. Ao refletirmos sobre Melquisedeque, entendemos também que Deus age de formas misteriosas e muitas vezes invisíveis. Ele nos lembra que a fé envolve confiar no que não vemos, mas que é real. Que as nossas ações de honra, fidelidade e bênção têm um efeito poderoso
mesmo quando não compreendemos totalmente o alcance delas. Abraão aprendeu com Melquisedeque que reconhecer a autoridade divina e honrar os planos de Deus traz vitória, prosperidade e alinhamento com o propósito eterno de Deus. Essa primeira lição é profunda. Não se trata apenas de conhecer um personagem bíblico, mas de internalizar princípios espirituais que transformam sua vida prática e a sua forma de se relacionar com Deus. Quando entendemos que Melquisedeque é um tipo de Cristo, um sacerdote eterno que nos aponta para Jesus, percebemos que a história dele é também uma ponte para compreendermos o Evangelho, o sacerdócio de Cristo e como ele intercede por nós de maneira contínua e eficaz. Quando Abraão volta da batalha vitorioso, ele encontra Melquisedeque, o rei e sacerdote de Salém, que o surpreende com uma bênção que vai muito além de palavras gentis. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Este momento é mais do que um gesto de cortesia ou formalidade. É um reconhecimento de que Abraão estava alinhado com o propósito divino e que sua vida estava sendo direcionada pela mão de Deus. A bênção de Melquisedeque é poderosa porque vem de alguém que carrega a autoridade espiritual real, que não depende de título humano, mas da unção de Deus. E é exatamente aí que aprendemos nossa primeira grande lição. Nem toda autoridade visível é verdadeira autoridade. A verdadeira bênção vem do reconhecimento de Deus e do alinhamento com sua vontade. Ele não apenas abençoa Abraão, mas também estabelece um modelo de intercessão e honra. Ele recebe dízimos de Abraão, mostrando que reconhecer a autoridade de Deus e retribuir com gratidão e fidelidade cria um ciclo de bênção que transcende o tempo e o espaço. E quais são as lições práticas que podemos extrair disso hoje? Primeira, aprenda a valorizar a bênção verdadeira. Muitas vezes nos preocupamos em buscar reconhecimento, aprovação ou sucesso com base em critérios humanos. Mas a verdadeira prosperidade espiritual e emocional vem quando nos alinhamos com Deus e reconhecemos líderes e princípios que Ele levanta. Segunda, seja um canal de bênçãos. Assim como Melquisedeque abençoou Abraão, cada um de nós pode impactar vidas com palavras de incentivo, oração, atitudes generosas e ações de amor. Isso cria um efeito multiplicador, que toca não só quem recebemos a bênção, mas gera transformação em toda a nossa comunidade. Além disso, a bênção de Melquisedeque nos desafia a olhar para o momento certo de agir. Abraão não buscou o Melquisedeque, ele foi surpreendido no momento certo, quando Deus já tinha estabelecido a vitória. Muitas vezes, nos desesperamos buscando resultados antes do tempo, sem perceber que Deus trabalha na hora certa, com pessoas certas, trazendo bênçãos que não podemos antecipar. Essa história nos ensina a paciência, confiança e reconhecimento da providência divina. Outra lição fundamental é sobre autoridade espiritual versus autoridade humana. Melquisedeque não tinha genealogia registrada, nem linhagem visível, mas sua autoridade era real e inquestionável porque vinha de Deus. Isso nos mostra que não deve nos guiar apenas por títulos, cargos ou status, mas pelo discernimento espiritual e pela conexão com a vontade de Deus. Ele nos desafia a questionar: a quem estamos dando o poder de influenciar nossa vida? Quem realmente nos guia para alinhamento com Deus? Portanto, a bênção de Melquisedeque a Abraão não é apenas um evento histórico, mas uma aula prática sobre como reconhecer a autoridade espiritual verdadeira, como ser canal de bênçãos e como esperar no tempo certo de Deus. Quando internalizamos essas lições, começamos a perceber que nossas ações de honra, generosidade e fé têm um impacto duradouro e que Deus pode usar até momentos misteriosos e inesperados para nos direcionar à vitória. Se até agora você já percebeu que Melquisedeque
É uma figura misteriosa e poderosa. Prepare-se, porque agora vamos tocar no ponto que transforma a compreensão de toda a história: o sacerdócio eterno de Melquisedeque. Diferente dos sacerdotes da linhagem de Arão, que eram limitados por regras de genealogia, tempo de serviço e morte inevitável, Melquisedeque aparece na Bíblia como alguém sem início de dias nem fim de vida, representando um sacerdócio eterno, imutável e divinamente ordenado. Este detalhe não é só simbólico, é profético. Ele aponta diretamente para Jesus Cristo, o sacerdote supremo, que exerce sua função para sempre, oferecendo intercessão contínua e acesso direto a Deus para todos que creem. Em Hebreus 7, o apóstolo Paulo nos ajuda a conectar essas pontas. Melquisedeque é um tipo de Cristo, um modelo do sacerdócio eterno que não depende de regras humanas, títulos ou linhagens terrenas. Para nós, isso significa que a verdadeira autoridade espiritual, a bênção e a intercessão vem de alguém que é eterno, que não está limitado pelo tempo ou falhas humanas. Quando entendemos isso, começamos a perceber que o poder e a influência que Deus deseja derramar sobre nossas vidas não se restringem a nossas capacidades ou títulos. Ele nos oferece acesso direto ao seu reino, através de Cristo, que é o cumprimento perfeito do modelo de Melquisedeque. E qual é a lição prática para a sua vida? Primeira, confiança na intercessão eterna de Cristo. Assim como Melquisedeque abençoou Abraão, Cristo abençoa você diariamente, independentemente das suas falhas, do seu histórico ou das circunstâncias que parecem impossíveis. E isso nos ensina a viver uma fé madura, baseada em confiança plena no sacerdócio eterno de Jesus, sabendo que Ele intercede por nós diante de Deus continuamente. Segunda lição: a autoridade espiritual, alinhada com Deus, é permanente e transformadora. Melquisedeque não perde sua autoridade porque não depende de reconhecimento humano. Da mesma forma, quando você se conecta com a autoridade espiritual de Cristo, não importa o que o mundo diga ou tente impor, a unção de Deus sobre sua vida permanece inabalável. Isso muda a forma como você encara desafios, críticas e até mesmo momentos de dúvida. Terceira lição: o chamado à bênção e intercessão sobre os outros. Melquisedeque não apenas recebeu Abraão, mas também o abençoou e recebeu dízimos, mostrando que há um fluxo de bênção que envolve dar e receber com propósito espiritual. Para nós, isso significa que ao intercedermos, abençoarmos e apoiarmos os outros em alinhamento com Deus, participamos de um sacerdócio espiritual contínuo. Mesmo sem ser um líder formal ou famoso, cada ato de fé, cada palavra de bênção e cada gesto de amor entra nesse ciclo de transformação divina. Além disso, refletir sobre o sacerdócio eterno nos ajuda a ver a eternidade em perspectiva. Muitas vezes nos preocupamos com resultados imediatos, reconhecimento humano ou problemas temporais. A história de Melquisedeque nos lembra que a vida espiritual tem um horizonte eterno e que os atos de fé que hoje parecem pequenos podem ter impacto duradouro, conectando nossa história pessoal ao plano eterno de Deus. Portanto, o sacerdócio eterno de Melquisedeque não é apenas um conceito bíblico distante, é uma ponte direta para Cristo, um convite para viver uma vida alinhada com Deus, repleta de confiança, intercessão e bênção. Ao compreender esse mistério, começamos a enxergar a Bíblia de uma forma mais profunda, percebendo que cada personagem e cada história foi desenhada para nos ensinar a confiar, agir e viver no propósito de Deus de maneira prática e transformadora. Se até agora você já percebeu o quão misteriosa e profunda é a figura de Melquisedeque, esta parte vai revelar como aplicar essas lições diretamente na sua vida. A história dele nos ensina que não basta apenas receber bênçãos ou estar conectado à autoridade espiritual. É preciso ser um canal de bênçãos, permitindo que o poder de Deus flua através de nós para transformar a vida de outros. Quando Melquisedeque abençoou Abraão, ele não apenas reconheceu a presença de Deus na vida dele,
mas também ativou um ciclo de bênção que impactaria gerações futuras, mostrando que a verdadeira liderança espiritual é sempre voltada para servir e abençoar, e não apenas para receber honras ou títulos. Mas como podemos ser canais de bênçãos hoje? Primeiro, é preciso viver alinhado com a autoridade espiritual de Deus, entendendo que nossas ações, palavras e decisões devem refletir princípios que Ele estabeleceu. Assim como Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, nossa vida para o bem deve ser um espaço de intercessão, oração e influência positiva. Isso significa agir com integridade, discernimento e generosidade, sabendo que cada ato de fé, cada palavra de encorajamento ou cada gesto de amor pode desencadear um impacto eterno na vida das pessoas ao nosso redor. E me pergunto, você já percebeu quantas oportunidades de bênção passamos despercebidas todos os dias? Quantas vezes poderíamos ter sido instrumentos de transformação na vida de alguém, mas deixamos a correria, o medo ou a indiferença nos paralisar? Melquisedeque nos lembra que ser um canal de bênçãos não exige fama, poder humano ou reconhecimento, mas sim disponibilidade e alinhamento com Deus. Quando permitimos que a presença e a autoridade de Deus fluam através de nós, cada palavra, ação ou decisão passa a ter peso espiritual real e duradouro. Outra lição poderosa é que a bênção verdadeira requer fé e discernimento. Abraão não poderia receber totalmente a bênção de Melquisedeque se não estivesse em posição de humildade e obediência. Da mesma forma, nós também precisamos nos colocar em postura de receptividade, confiando que Deus direciona cada passo e que Ele sabe exatamente como e quando operar milagres e transformações em nossa vida e na vida daqueles que nos cercam. Além disso, a história de Melquisedeque nos ensina que a autoridade espiritual é sempre acompanhada de responsabilidade. Ele tinha poder, mas usava seu sacerdócio para abençoar e interceder, não para dominar ou se promover. Para nós, isso significa que quando somos líderes espirituais, mentores ou simplesmente pessoas influentes em nossas comunidades, devemos sempre priorizar o bem-estar espiritual dos outros, servir como instrumentos de Deus e reconhecer que a verdadeira liderança é serviço e intercessão, não status ou poder humano. Em resumo, aprender com Melquisedeque é aprender a viver uma vida de impacto espiritual, ser uma pessoa que abençoa conscientemente, honra a autoridade de Deus e se torna um canal de transformação para outros, independente de quem estamos lidando ou das circunstâncias. Quando internalizamos essa postura, cada ato nosso deixa de ser apenas cotidiano e se torna parte de um fluxo eterno de bênção e alinhamento com Deus, conectando nossa vida ao propósito divino e ao sacerdócio eterno que Ele estabeleceu. Até aqui, já entendemos que Melquisedeque é uma figura misteriosa, poderosa e um modelo do sacerdócio eterno, que aponta para Cristo. Mas como essa história se aplica diretamente à nossa vida prática, especialmente quando enfrentamos momentos de desafio, decisões difíceis ou incertezas? A resposta começa com um princípio fundamental. A fé e a confiança no plano de Deus transformam nossas escolhas e nos posiciona para receber bênçãos que ultrapassam nossa compreensão. Assim como Abraão foi abençoado no momento certo e de maneira inesperada, nós também podemos experimentar vitórias e direcionamentos quando aprendemos a agir com fé, mesmo sem ter todas as respostas à nossa frente. A primeira lição prática que extraímos do exemplo de Melquisedeque é agir com discernimento baseado na fé e não apenas na lógica ou nas circunstâncias visíveis.
Quando ele abençoou Abraão, não houve hesitação, dúvida ou tentativa de manipular o resultado. Sua ação foi guiada por uma conexão direta com Deus. Para nós, isso significa que, em momentos de dificuldade, precisamos cultivar a capacidade de ouvir e obedecer à voz de Deus, mesmo que o caminho não esteja completamente claro ou pareça arriscado. Essa postura nos posiciona para que nossas decisões não sejam apenas impulsivas, mas estrategicamente alinhadas com a providência divina. A segunda lição prática é confiar no tempo e na ordem de Deus, mesmo diante de desafios aparentemente impossíveis. Abraão poderia ter tentado lutar sozinho, tomar decisões precipitadas ou se frustrar com a demora do cumprimento das promessas. Mas ao se colocar diante de Melquisedeque, ele reconheceu a autoridade divina, aceitou a bênção e se colocou em posição de receber. Para nós, isso reforça a importância da paciência, da esperativa e da reconciliação entre esforço humano e direção divina, lembrando que nem toda a solução ou vitória depende apenas do que podemos controlar. A terceira lição é agir com sabedoria e discernimento nas relações e oportunidades. Melquisedeque não apenas abençoou Abraão, ele também recebeu dízimos, mostrando que havia reciprocidade, reconhecimento e estratégia espiritual na interação. Hoje, ser sábio significa entender como usar nossos dons, recursos e conexões para abençoar e ser abençoado, sempre mantendo integridade e alinhamento com Deus. Cada decisão tomada com fé, cada ato de honra ou intercessão se torna parte de um fluxo maior de bênçãos que impacta vidas e fortalece a autoridade espiritual. Além disso, a história de Melquisedeque nos lembra que, mesmo em situações de vitória, devemos permanecer humildes e atentos à orientação divina. É fácil ser tomado pelo orgulho quando alcançamos sucesso ou superamos desafios, mas a verdadeira fé se manifesta quando continuamos a agir com reverência, gratidão e conexão com Deus. Ele nos ensina que decisões feitas com fé e alinhamento espiritual produzem resultados que vão muito além do imediato, transformando não apenas nossa vida, mas também a vida daqueles ao nosso redor. Em resumo, agir com fé, confiança e sabedoria nos momentos de desafio não é apenas uma questão de coragem, mas de vivência prática dos princípios eternos revelados por Deus através de Melquisedeque. Cada ação, palavra e decisão tomada sob essa perspectiva nos aproxima da plenitude de bênçãos e nos posiciona para experiências de vitória, crescimento espiritual e impacto duradouro. A história de Melquisedeque nos lembra que, mesmo em tempos de incerteza, a fé aliada à sabedoria divina nos guia e protege, tornando cada desafio uma oportunidade para manifestar o propósito de Deus em nossa vida. Chegamos a uma parte crucial desta jornada. Como aplicar tudo o que aprendemos com Melquisedeque para viver uma vida de impacto duradouro, que não seja apenas passageira ou superficial, mas verdadeiramente transformadora, alinhada com a autoridade espiritual de Deus. Até agora exploramos quem ele era, a bênção que deu a Abraão, o significado do sacerdócio eterno e como ser canal de bênçãos e agir com fé e sabedoria. Agora é hora de conectar essas lições em princípios aplicáveis diariamente, que podem transformar sua forma de viver, decidir e influenciar outras pessoas. O primeiro princípio é consciência da autoridade espiritual. Melquisedeque nos ensina que a verdadeira liderança e influência não vem de títulos humanos, reconhecimento social ou poder momentâneo, mas do alinhamento com Deus. Isso significa que cada decisão, palavra e ação nossa deve ser guiada por princípios divinos, sabendo que nossas escolhas têm impacto espiritual.
Viver essa consciência nos ajuda a agir de forma justa, íntegra e estratégica, mesmo quando ninguém está olhando, entendendo que cada ação tem consequências eternas, positivas ou negativas. O segundo princípio é ser um canal de bênçãos ativo. Assim como Melquisedeque abençoou Abraão, cada um de nós tem o potencial de impactar a vida de pessoas ao nosso redor diariamente. Isso não significa necessariamente atos grandiosos, mas pequenos gestos de fé, encorajamento, generosidade ou oração. Cada ato de bênção cria um efeito multiplicador, capaz de transformar famílias, comunidades e até gerações. Esse é o segredo para uma vida de impacto duradouro. Não esperar reconhecimento, mas agir de acordo com a vontade de Deus e permitir que Ele use nossas ações para gerar transformação. O terceiro princípio é agir com fé e confiança em momentos de desafio, mantendo sabedoria e discernimento. A história de Melquisedeque e Abraão nos ensina que as bênçãos mais significativas aparecem quando confiamos no tempo de Deus e nos colocamos em posição de receber, mesmo diante da incerteza. Aplicar isso diariamente significa tomar decisões com calma, refletir sobre os caminhos disponíveis e agir não apenas com emoção ou pressa, mas com confiança de que Deus está guiando cada passo. A fé não é passiva, ela exige ação alinhada com a sabedoria divina. O quarto princípio é humildade e serviço constante. Autoridade espiritual, seja recebida ou conquistada, sempre vem acompanhada de responsabilidade. Melquisedeque não buscou poder para si mesmo, mas para servir e abençoar outros. Para vivermos uma vida de impacto duradouro, precisamos cultivar a humildade, agir com propósito e servir aqueles que Deus coloca à nossa frente. A verdadeira influência não se mede por quantidade de seguidores, status ou reconhecimento, mas pelo efeito transformador que deixamos na vida das pessoas e no mundo ao nosso redor. E, finalmente, o quinto princípio é conexão com o propósito eterno. Melquisedeque nos lembra que a vida espiritual não se limita ao aqui e agora. Nossas ações e escolhas têm dimensão eterna. Cada ato de fé, de bênção, de intercessão e de serviço constrói um legado que transcende o tempo. Viver conectado a esse propósito significa tomar decisões, falar palavras e agir de forma que reflitam os valores de Deus, sabendo que, mesmo que os resultados não sejam imediatos, eles terão impacto duradouro na sua vida e na vida de outros. Em resumo, a vida de Melquisedeque nos ensina que impacto duradouro é fruto de alinhamento com Deus, fé, bênção aos outros, sabedoria, humildade e conexão com o propósito eterno. Aplicar esses princípios diariamente transforma nossa vida prática, fortalece a nossa espiritualidade e nos posiciona para sermos instrumentos de Deus em todas as situações. Quando internalizamos esses princípios, cada decisão, cada ato e cada palavra passa a ter significado, formando um legado espiritual que permanece além do tempo e inspira outros a seguirem o mesmo caminho. Se você foi impactado pelas lições de Melquisedeque e quer colocar essas verdades em prática na sua vida, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras. E comenta aqui embaixo qual lição mais tocou o seu coração. E não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e transformam sua vida todos os dias.